Amém, bem-vindos a mais um Repartir nesse sábado do Celebrar. E nós estamos no mês de maio, já iniciamos o mês de maio, tivemos a vigília aí. O mês de maio é o mês da renúncia da noiva, né? E nessa primeira semana, esse mês inteiro nós vamos falar sobre Raquel, né? Nessa primeira semana é o clamor de quem gera a primícia de príncipes, né? Falando sobre Raquel. Mas no decorrer desse mês, também vamos ver sobre a mãe, a pastora e o amor natural e a renúncia total. Nesse mês de maio, certamente nós lembramos muito, primeiro falando da pastora, porque a pastora é aquela que apacenta as ovelhas, aquela que leva as ovelhas aos pastos verdejantes, aquela que defende as ovelhas dos animais selvagens, aquela que conduz as ovelhas, está sempre preocupada com as suas ovelhas, preocupadas no sentido assim de dar o melhor caminho para as suas ovelhas, de fornecer o pasto bom para as suas ovelhas, de protegê-las dos animais selvagens, protegê-las das moscas e tudo mais, né? Esse é uma característica da pastora. E assim é a mãe. Assim como a pastora ela cuida do rebanho de Cristo, a mãe ela cuida dos seus filhos, que é o seu rebanho. E ela faz a mesma coisa, conduz os seus filhos para pastos verdejantes, os orienta, os protege dos animais selvagens, os dá os melhores exemplos que ela puder dar. Enfim, está sempre os defendendo, os orientando, os apacentando. Essa é muito uma marca da mãe, da pastora, né? E nesse mês de maio nós temos o Dia das Mães. Portanto, que você não transforme o Dia das Mães numa data comercial, mas que você celebre esse dia nesse mês, porque o nosso Deus é um Deus de celebração. Sabe, no filme O País das Maravilhas, Alice no País das Maravilhas, Alice pergunta para o Coelho Branco assim, quanto tempo dura para sempre? E o Coelho responde, às vezes alguns segundos. Ou seja, celebre esses momentos com seus filhos, celebre esses momentos com a sua família e eternize esses momentos, né, gerando um testemunho válido para o Senhor. Com certeza, isso é o que Deus quer, isso é o que Deus nos ensina, isso é o que Deus quer nos ensinar nesse mês de Rebeca, o mês da renúncia da noiva, verdadeira renúncia ao amor de Deus, ao amor de Cristo. E nós temos uma palavra, né, falando sobre Rebeca, o início dessa história de Rebeca. Né, Jacó, tudo começa lá em Jacó. Jacó trabalha 7 anos por Rebeca, a quem ele amava, né? Então, Jacó e Labão, diz a Labão, dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Então reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Né? À noite, conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles dormiram juntos. Para Lia, né, sua filha, Labão deu Zilpa como sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? E respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a esta semana, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Então Jacó concordou, e passou desta semana, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Ou seja, nós vemos aqui muito a marca da religião, né? Porque existiu ali um servir, né? Jacó serviu, né, por amor a Raquel. Jacó tinha o Senhor Deus como seu Senhor. E aí chegou na hora de receber a promessa, Labão o enganou e disse assim, né, na nossa terra não é assim que se faz, ou seja, muito a marca da lei. Às vezes você está servindo ao Senhor, servindo a um propósito, e quando chega aquele momento que você sabe que é um momento da promessa, de repente vem a lei e fala, não, aqui não é assim, não é assim que funciona. A lei quer impor coisas a nós, impor o que você deve fazer, o que você não deve fazer, né, na hora que deve fazer. Então, muito cuidado com as imposições da religião, as imposições dos cenários, do que quer que seja.
a lei, a Torá, ela não é uma imposição. Você fala assim, mas existem os mandamentos. Se você pegar qualquer lei, se você ler a Constituição, em nenhum lugar vai estar escrito assim, você tem que fazer dessa forma. A lei, ela é uma ordenação, ela existe para trazer ordem. Então, Deus criou os mandamentos para nos ordenar, para trazer ordem. Ainda mais na época em que ele trouxe os mandamentos, em que a terra precisava de ordem. Então, é uma ordenação, não uma imposição. Então, fique sempre atento às imposições que o mundo quer trazer, que a religião quer trazer. E nós vemos nesse cenário aqui também, na história de Raquel, que dos pensamentos intrusivos, né? Raquel, na palavra diz que Deus viu o amor de Jacó por Raquel e por isso transformou ela estéril. Deus fez, na palavra diz que Deus viu isso e transformou ela estéril para que Lia gerasse. E Lia começou a gerar. E Raquel não gerava. Só que aquilo criou uma situação, gerou inveja em Raquel. Gerou uma inveja porque Lia gerava, Raquel não gerava. Então Raquel vai e faz o quê? Ela cria uma situação humana, um pensamento humano, um jeito humano, né? E entrega sua serva a Jacó, e Jacó gera um filho da serva. E ali ela cria uma resolução humana, um jeito humano, só que através desse jeito humano, ela cria um outro conflito. E é um conflito que existe até hoje nas terras, lá nas terras, até hoje. E o ciclo se repete na vida de Raquel. Se repete um ciclo de inveja. Porque ela tinha inveja da irmã, que a irmã gerava. Aí ela arranja uma solução humana. Nessa solução humana, gera-se um filho através da serva. Aí ela começa a ter inveja da serva. Aí cria-se um outro conflito. O ciclo se repete. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com os sentimentos, a alma, aquilo que o inimigo quer colocar na nossa mente. Né? Na rádio essa semana está falando muito sobre pensamento, não alimentar as guerras, não alimente as guerras, não alimente os pensamentos intrusivos, assim, as conclusões humanas, não alimente isso, alimente aquilo que vem do Espírito. Que Raquel fez isso, alimentou um sentimento almático e criou uma solução humana, acabou criando um conflito. Por fim, na história de Raquel, a gente sabe que Deus ouviu o clamor dela, viu o amor de Jacó por Raquel, aquilo que existia, ouviu o clamor dela e por fim a tornou fértil. E ela gerou José, que era a primícia de um príncipe. Através desse amor, ela gerou José e ainda colocou a promessa na vida de José. E para você ver que o ciclo, por uma origem que veio de Raquel, esse ciclo da inveja se repete na vida de José. Porque Jacó amou mais a José do que os outros filhos, por conta de Raquel, a quem ele amava. E isso gerou inveja entre os seus irmãos. E os irmãos, de novo, vão lá, através de pensamentos intrusivos, através de deduções, arranjam um jeito, vendem José como escravo. Acontece tudo aquilo na vida de José, o inimigo tentando desviar a promessa de Deus para a vida de José, mas Deus honra e José vira governador do Egito e ainda por fim traz a sua família para com ele. Portanto, irmãos, nós temos que estar muito atentos aos sinais, não deixar os pensamentos intrusivos vir na nossa mente, deduções, dúvidas. Quando você está com alguma dúvida, vá à palavra. Não tenta agir pelo conhecimento humano, vá na palavra. Davi, mesmo quando o rei, antes de qualquer decisão, ele se voltava ao Senhor e falava, Senhor, o que eu faço agora? Então nós devemos agir da mesma forma, sempre ir ao Senhor. Diante de qualquer situação existe um contexto. A gente não pode tomar deduções em cima das situações. A gente sempre deve entender o contexto. E o Senhor, pedir a orientação do Senhor. O Senhor ele vai trazer esse contexto e ele vai colocar um sentimento, vamos dizer assim, ele vai colocar um agir no seu espírito. E aí você deve agir conforme o que você sentir no seu espírito. E muitas vezes, às vezes diante de alguma situação, Deus já colocou algo no seu espírito e você fala, não, agora eu não vou fazer porque agora não é a hora, não chegou agora, você quer agir da sua carne, da sua vontade. Não faça isso, meu irmão. Você quer colocar uma pedra no poço, falar, ainda não chegou a hora de dar água para as ovelhas. Não faça isso, porque você pode perder o time do Senhor na sua vida. Você pode perder aquilo que Deus tem para você, Deus tem uma promessa na sua vida,
uma promessa na vida do irmão, um testemunho para ser gerado. Você pode perder esse testemunho se você ficar retendo aquilo que está no seu espírito. Seja um semeador, semeie a palavra, fale tudo aquilo que vier no seu espírito, alimente aquilo que vem do seu espírito, né? Seja como Raquel, seja como uma pastora, como uma mãe, apacente as ovelhas, conduza as ovelhas, leve a pastos verdejantes, faça aquilo que Deus colocar realmente no seu espírito, né? O que vier do espírito, se esvazie da alma e venha no seu espírito, venha forte com o seu espírito. Sabe, eu quero tirar um momento agora, já agora, para falar da oferta, né? Porque quando nós falamos de oferta, nós lembramos de amor. Oferta é amor, é uma entrega, né? E tem um poema que o título dele é assim: O amor é o suficiente. E aí um rapaz uma vez colocou uma resenha em cima desse título dizendo assim: não é não. E realmente, só o amor não é o suficiente. O amor, ele é como um jardim. O jardim, para ele não se tornar um matagal, ele precisa, por vezes, ser podado e ser constantemente limpo, né? E assim é com o amor. Ele precisa, às vezes, ser podado de alguma forma e ser constantemente limpo para que o jardim continue sempre belo, sempre florescendo. Então, que você possa ser um semeador nesse jardim, ajudar a cuidar desse jardim do Senhor, plantando flores, plantando árvores frutíferas, para que as árvores continuem gerando fruto nesse jardim e o jardim continue sempre belo, sempre florescendo e sempre frutificando. Amém, irmãos? Dentro de toda essa palavra, eu quero fazer uma oração com vocês. Na verdade, eu vou declarar um salmos aqui em forma de oração. E aí, quem quiser me acompanhar, é Salmo 19. Eu estou aqui com a minha Bíblia judaica, minha Bíblia física. Glória a Deus. E vou pegar aqui, eu senti no meu espírito de fazer essa oração nesse mês de maio, né? Quem quiser me acompanhar, acompanha aí. É o regente Salmo de Davi, né? E os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento fala da obra de suas mãos. Cada dia expressa sua glória, e cada noite revela esse conhecimento. Sem discurso, sem palavra, sem que sua voz seja ouvida, sua mensagem ecoa ao redor de toda a terra, e suas palavras chegam até o fim do mundo. Neles, Deus estende o sol, e aparece como um noivo saindo da câmara nupcial, com o deleite de um atleta correndo sua trajetória. Levanta de um lado do céu, circula até o outro lado, e nada escapa de seu calor. A Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma. A instrução de Adonai é clara, faz sábio o tolo. Os preceitos de Adonai são retos, alegram o coração. A mitzvah de Adonai é pura, ilumina os olhos. O temor de Adonai é claro, dura para sempre. As leis de Adonai são verdadeiras, são todas elas retas. Muito mais que o fino ouro, também mais doce que o mel e o destilar dos favos. Por meio delas, seu servo é corrigido. Em obedecer a elas, a grande recompensa. Quem pode discernir os pecados inconscientes? Limpa-me dos pecados obscuros. Também guarda teu servo dos pecados da presunção, de maneira que eles não me controlem. Assim serei isentado de culpa e libertado de grande ofensa. Que as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração sejam aceitáveis em sua presença, Adonai, minha rocha e meu redentor. Até aqui. Amém, irmãos? Então, que essa oração, creio que ela veio muito de encontro com a palavra de hoje, com aquilo que nós estamos falando, sobre ser apacentadores, sobre não escutarmos a voz do inimigo, sobre não sermos presunçosos, não queremos agir conforme a nossa carne, mas agirmos conforme o nosso espírito, não querendo trazer soluções humanas, porque Deus usa as coisas improváveis para realizar
Se existe algo, nunca fale assim, se não for tal pessoa, não vai acontecer. Isso não existe nos planos de Deus, porque se não for tal pessoa, Deus redistribui e Deus faz o seu testemunho acontecer. Não perca o time do Senhor, gere o testemunho, esteja atento aos sinais, desacelera. Sabe, quem criou perspectiva de futuro foi Satanás. Ele disse, quando você comer daquele fruto, você vai ser igual a Deus. Quando você fizer isso, você vai ser aquilo. Quem criou perspectiva de futuro foi Satanás. Deus quer que você viva hoje em sua plenitude naquilo que você é. Faça aquilo que você pode fazer hoje. Semeie hoje. Eu quero ajudar tal pessoa. O dia que eu tiver muito recurso, eu vou ajudar tal pessoa. Não. Se eu sentir no meu espírito que eu devo ajudar uma pessoa, eu vou ajudar na minha plenitude, naquilo que eu tenho hoje. Sentir que eu devo trabalhar na obra do Senhor, Deus está me chamando, então eu vou fazer com plenitude naquilo que eu sou hoje e não esperar ter uma perspectiva de futuro, quando isso acontecer, quando aquilo vier, quando a oportunidade... Primeiro, falando sobre oportunidade, Deus é um Deus de oportunidade. Deus é que traz as oportunidades, Deus é ele que mostra as oportunidades. E é por isso que nós temos que estar atentos aos sinais. Porque a oportunidade, ela vem como um relâmpago. Ela vem, acontece, aproveitou a oportunidade, certamente será gerado um testemunho. Passou, o testemunho ele se eterniza, ele é eterno. Tudo que é humano é efêmero, é passageiro. Às vezes acontece, você não lembra, porque foi humano, foi algo passageiro. Mas tudo que é um testemunho do Senhor, aquilo se eterniza. Aquilo fica para sempre em nossas memórias e é aquilo que nós levamos para o Senhor. Certamente vai ser um crédito que você vai ter com Cristo no dia do juízo. Amém? Então nós vemos nesse mês de maio a renúncia da noiva. Tudo que nós estamos falando aqui sobre amor, sobre redenção, sobre não dar ouvidos ao inimigo, ouvidos à alma, mas dar ouvidos ao Espírito, tudo isso é renúncia. Renunciar à alma, muitas vezes renunciar às nossas vontades. Renúncia normalmente é algo que a gente quer, né? Porque quando você renuncia a algo que você não quer, você pode nomear de qualquer outra coisa, menos de renúncia, porque você já não queria mesmo. Então, você pode nomear até de livramento, porque você já não queria mesmo. Agora, se é algo que parecia bom, que poderia ser bom, poderia ser agradável, mas você renuncia, talvez algo até que pudesse gerar algum testemunho para o Senhor, mas você renuncia diante de um cenário, diante de um ciclo. Deus ele se move através dos ciclos, Deus não se move no cronos. Então, renúncia é isso, a renúncia da noiva nesse mês de maio, no caso aqui, é a renúncia nossa para o rebanho, para darmos água ao rebanho. É a renúncia da nossa própria vida para podermos semear na vida do rebanho, levarmos pastos verdejantes ao rebanho, trazermos essa água viva ao rebanho, essa água espiritual, essa fonte de água-vida, esse mundo celestial, abrir os olhos celestiais, estar atento àquilo que vem do alto, desacelerar da alma, descansar das coisas desse mundo, porque o Senhor é nosso pastor e nada falta, nada falta. Ter uma vida próspera é ter uma vida onde nada falta e Deus nos traz prosperidade. Esses dias eu estava conversando com a minha filha sobre isso. Ela falou para mim assim, se você fosse rico, você teria isso, isso e aquilo. Na minha casa, né? Ela estava na minha casa. Aí eu falei, papai não é rico, papai é próspero. Eu falei para ela, presta atenção, tá faltando alguma coisa? Aí ela olhou e falou, não, ela falou, tem água, tem comida, tem... Aí eu comecei a mostrar as coisas para ela. Ela falou, Deus faz isso. Na verdade eu falei para ela assim, aqui nada falta porque o Senhor é o nosso pastor e nada falta e nada faltará. Então não dê ênfase a riquezas, não que você não deva gerar riquezas, mas não dê ênfase a riquezas, dê ênfase à prosperidade, porque se você tem uma vida próspera, isso é resultado do Senhor na sua vida. Se nada te falta, isso é resultado do Senhor, resultado daquilo que você está plantando. Avalie-se, tenha paz naquilo que você está plantando. Se tudo que você está plantando gera paz, então glória a Deus, glorifique ao Senhor. Eu dou glória a Deus por toda a semeadura, por tudo aquilo que vem do Senhor. Dou glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor coloca no meu espírito e que eu possa semear na vida das pessoas, como palavra, como louvor, como oração, como culto ao Senhor, como oferta ao Senhor, como comunhão, amizades,
palavra também fala sobre amizades. Se não me engano, Provérbios 17 fala sobre bons amigos, como é bom. Os bons amigos, eles curam a alma. Como é bom poder falar. Deus nos traz as verdadeiras amizades. Deus nos traz sempre com um propósito, porque a amizade sempre está ligada a um propósito, né? E o propósito nosso maior é o Senhor, é Deus, porque nós estamos aqui para servir ao Senhor. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém, irmãos? Por fim, que o Senhor fique com seu espírito. Shalom. Deus soberano, Deus grandioso, Deus majestoso. Oh, Pai, como somos gratos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Ah, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos orienta a sermos gratos a Ti em todo o tempo. A Tua palavra, Deus, em Salmos, nos adverte por diversas vezes que temos que dar graças ao Senhor por todas as coisas. Temos que ter um coração grato ao Senhor em todo o tempo, Deus. Seja o dia com um sol lindo, seja o dia com chuva, seja o dia nublado. Deus, nós precisamos ser gratos a Ti em tudo. Pai, por isso, neste dia, com o meu coração cheio de gratidão, Deus, eu te louvo, Pai. Eu te louvo pela minha vida, eu te louvo pela minha família, eu te louvo pela vida dos meus irmãos em Cristo. Eu te louvo, Deus, pelos meus vizinhos, Senhor. Eu te louvo por toda a minha parentela. Eu te louvo pela parentela dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai, que o Senhor possa cada dia mais nos encher da tua graça, nos encher do teu direcionamento. Deus, nos encher, Pai, da tua unção, da tua sabedoria. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, famílias neste dia. Deus, este é um mês onde muitas pessoas, Pai, se dedicam a estar intercedendo, a estar clamando, a estar apresentando a sua família ao Senhor, Deus. Oh, Pai, nunca foi tão importante nos dedicarmos à nossa família. Deus, eu creio que não há uma família que não tenha um servo teu, que não tenha um cristão, Deus, para ser coluna, para ser intercessor dos seus familiares. Ó Deus, e como um cristão dentro de uma família não crente, Deus, nós temos que nos posicionarmos como missionários do Senhor. Deus, neste momento me faz lembrar, Deus, quando se fala de família, sobre Jacó, Senhor. Deus, foi uma família que teve vários processos. E falando especificamente, Deus, de Jacó, me recorda, Senhor, aquilo que ele passou para constituir uma família. Deus, ele passou por diversas situações. E um dia, para ele chegando ali diante de Labão, ele pediu Raquel para ser a sua esposa, Senhor. Ah, pai, ele levou anos, anos para poder ter aquela mulher como a sua esposa, e ainda assim ele foi enganado. Mas aquele tempo, Deus, que ele passou, para nós parece ser uma eternidade, mas ele que tinha um coração cheio de amor, Senhor, ele achou que aquele tempo era um tempo pequeno, porque ele sabia, Deus, que ele teria um tempo muito maior com aquela mulher, seria um tempo eterno, Senhor. Por isso, ele não se queixou, ele não reclamou, ele esteve ali trabalhando, lutando para poder ter Raquel como a sua esposa, Senhor. No entanto, ele não teve no primeiro momento aquela mulher e foi uma outra mulher, a irmã de Raquel, mas passando-se mais alguns anos, ele pôde, Deus, realizar o sonho do coração dele, que era ter Raquel como a sua mulher. Deus, quantos de nós, Senhor,
Quantos de nós temos desistido, Senhor, no meio do caminho, Senhor, diante da promessa eterna, do tempo eterno que o Senhor tem prometido para nós. Ah, Senhor, aquilo que nós desejamos, nós queremos que seja eterno. E muitas das vezes nós desistimos no meio do caminho, Senhor. Nós não seguimos o exemplo que Jacó deu, Senhor, de ser perseverante, de ser constante, de não desistir. Senhor, nos ensina a não desistir da nossa família. Ainda, Deus, que pareça, Senhor, impossível que familiares nossos se rendam ao Senhor. Pai, ontem mesmo eu pude ouvir, Senhor, um pastor que dizia, ainda na sua juventude, ele orava pelo seu pai, ele era servo do Senhor junto com a sua mãe, e quando ele chegava em casa após o culto, a sua mãe dizia: "Vai lá procurar o seu pai, em qual bar ele está". E assim ele saía, Deus, para procurar o seu pai, com o coração triste, porque ele estava na igreja e o seu pai não estava, mas ele encontrava, levava o seu pai para casa e não desistiu de orar, de perseverar pelo seu pai. E hoje o seu pai serve como diácono dentro da igreja. Senhor, é sobre essa perseverança, essa constância que nós precisamos ter. Por isso, nesta hora eu oro, Senhor, por nossas vidas. Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude a não desistirmos da nossa família. Senhor, a tua palavra diz: "Pede-me e darei as nações por herança". Ensina-nos a pedir ao Senhor, a nossa família diante do Senhor, a nossa família servindo ao Senhor, Deus. Ensina-nos a entender que nós somos missionários dentro da nossa casa, que há uma prioridade de ganharmos a nossa família, Deus, e que assim, Pai, como Jacó, ele pôde viver, Deus, de um tempo eterno. Ele teve encontros, Senhor, encontro real e viveu um tempo eterno. Que da mesma maneira, Senhor, nós possamos, ó Deus, perseverar, continuar, Pai, intercedendo pelos nossos, na certeza de que o Senhor nos dará uma resposta. Deus, eu quero declarar sobre as nossas vidas que teremos um tempo maravilhoso e eterno de salvação no meio dos nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou
pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é, minha vida é, minha vida é, minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. Oh,
esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. E mais fundo, Senhor, nós queremos ir. Mais fundo nessas águas. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passa, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és as águas vivas, Senhor. Tu és o manancial, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, tu és o rio, Senhor. O rio, Senhor. As águas que eu mergulho, Senhor, tu és. As águas que eu mergulho e bebo. As águas na qual eu quero me afogar. Tu és a fonte, Senhor. As águas na qual eu quero me afogar, Senhor.